Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Circuito da Física. Esse vídeo aqui é uma aulinha básica sobre vetores. Primeiro a gente vai ver por que a gente precisa estudar vetores em física. Então as grandezas físicas elas podem ser classificadas em grandeza vetorial ou grandeza escalar. A grandeza escalar é aquela que fica muito bem definida com um número e uma unidade de medida. Por exemplo, tempo, a temperatura, só precisa de um número e de uma unidade de medida para defini-la. A grandeza vetorial, ela vai precisar de número, unidade, direção e sentido. Por exemplo, se eu colocar aqui no centro dos eixos x e y uma partícula e disser para você que ela tem velocidade 5 metros por segundo, isso não é suficiente para você saber para que lado que ela vai. Mas eu posso dizer que ela vai se mover na direção do eixo x, no sentido positivo do eixo x. Então, eu estou desenhando aqui uma seta, que a gente representa os vetores com uma seta. Então, estou dando a direção, que é o eixo x, poderia ser o y também, mas nesse exemplo aqui é o eixo x. E o sentido é no sentido positivo de x, poderia ser para o outro lado também. Ou posso dizer, dependendo do meu referencial, posso dizer para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Tem outras formas da gente dizer o sentido. Então, a gente tem aqui, como eu já falei, os exemplos de tempo e temperatura. E para a grandeza vetorial, a gente tem velocidade, deslocamento, aceleração também é vetorial. Tem várias outras. Então, a gente tem esse ente matemático chamado vetor. A gente representa ele com uma seta. E a gente escreve um nome para ele, que é uma letra, pode ser maiúscula ou minúscula, tanto faz, com uma setinha em cima da letra. A setinha em cima da letra é sempre desse jeito aqui. Então, isso é o nome desse vetor. Esse vetor ele vai ter três características. Todo vetor vai ter três características, que são o módulo, que é o tamanho dele, que está relacionado com o valor, o número e a unidade de medida. A direção é a reta sobre a qual ele está apoiado. E o sentido é para onde a ponta da seta está apontando. Então, a gente vai ver isso mais claramente nesses exemplos aqui. No exemplo 1, eu tenho o vetor A, o módulo dele, aí para escrever o módulo a gente coloca essas duas barrinhas, ou escreve o A sem a setinha em cima. Então, o módulo dele é 3 metros. Qual a reta sobre a qual ele está apoiado? No eixo x. Então, a direção dele é o eixo x. E o sentido, ele está apontando no sentido negativo do eixo x. Então, definir aqui módulo, direção e sentido desse vetor A. Exemplo 2. O vetor B tem módulo 5 metros. Ele está sobre a reta AB. Então, a direção dele é AB, é a reta AB. E o sentido dele é apontando para B. Ele poderia também apontar para A, né? Então, ele tem dois sentidos possíveis aqui. Ele está sobre a reta AB, então é a sua direção, direção reta AB, sentido apontando para B. E no exemplo 3, a gente tem esse vetor C, e eu vou usar, por exemplo, a rosa dos ventos para dizer a direção e o sentido. O vetor C tem o módulo 1 metro, a direção é na reta norte-sul e o sentido é para norte. Então, com esses exemplos, a gente pode ver que existem várias formas da gente dizer a direção e sentido no vetor. Só não vai dizer inclinado, tá? Inclinado não define qual é a reta. Então, você tem que dizer as letras, os pontos, né, pelos quais uma reta passa, ou o eixo, ou no caso aqui da rosa dos ventos, dizer as letras também sobre a qual indicando os pontos sobre a qual a reta passa. É dessa forma, mas não pode ser simplesmente inclinado, porque inclinado não define, tem vários ângulos de inclinação. Agora, nós vamos para a soma de vetores. Aqui eu tenho, por exemplo, o vetor A de módulo 3 metros e o vetor B de módulo 4 metros, para os três exemplos aqui que a gente vai fazer. No exemplo 1, os vetores A e B têm mesma direção e mesmo sentido. Então, os dois eu posso dizer que estão na direção horizontal e os dois estão apontando para a direita. Então, para a gente fazer
o módulo da soma de A e B, a gente simplesmente vai juntar somar os seus módulos. Então, vai ficar 3 mais 4, que é igual a módulo de 7, que é igual a 7 metros. Pessoal, um detalhe, não pode fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui e substituir aqui 3 mais 4. Não é assim, a gente já vai ver no outro exemplo que não pode ser feito dessa forma. Eu vou alterar aqui o exemplo 2 e vou colocar o B apontando no outro sentido, para a gente fazer um exemplo diferente. Então, aqui no exemplo 2, eu tenho novamente os vetores A e B, só que agora eles estão na direção vertical. O A está com sentido para cima e o B está com sentido para baixo. Então, o módulo do vetor A mais B vai ser o módulo da diferença dos módulos deles. Então, vai ser 4 menos 3, ou 3 menos 4, tanto faz. Então, módulo de 1, que é igual a 1 metro. Aqui a gente também pode desenhar, representar esse vetor A mais B. Então, eu posso pegar aqui uma régua. E eu vou descontar o tamanho do A do tamanho do B. O vetor que fica é apontando para o lado do maior. Então, esse vetorzinho aqui que eu desenhei agora é o vetor A mais B. E aí, para escrever o nome dele, a gente escreve sem as barrinhas do módulo, como eu escrevi agora aqui. O outro que eu não desenhei antes, o vetor A mais B, eu tenho que juntar os tamanhos deles. É como se eu fizesse um deslocamento de 3 metros e um deslocamento de 4 metros. No fim das contas, eu fiz um deslocamento de 7 metros. Então, eu pego a régua e desenho um vetor que é o tamanho desses dois juntos. E esse aqui é o vetor A mais B nesse caso. No exemplo 3, a gente vai usar para desenhar uma regrinha chamada regra do polígono. A gente fecha o polígono aqui. Ou melhor, regra do paralelograma. Então, a gente faz as linhas paralelas. A regra do polígono é outra. A gente faz a regra do paralelograma, aí as linhas paralelas, e aí a gente desenha o vetor saindo aqui do começo dos dois e apontando para fora. A gente vai fazer isso quando eles estiverem fazendo um ângulo de 90 graus. Para o desenho, pode ser para outro ângulo também diferente de 90 graus. Mas para a conta que a gente vai fazer agora do módulo, aí é só para 90 graus. Então, esse aqui que eu acabei de desenhar é o vetor A mais B. E qual vai ser o módulo dele? Se você olhar aqui, tem um triângulo retângulo, aqui também é 90 graus. Então, aqui é a hipotenusa e aqui são os dois catetos. A gente pode usar o teorema de Pitágoras aqui. Então, módulo de A mais B ao quadrado é igual módulo de A quadrado mais módulo de B ao quadrado. Módulo de A mais B ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, igual a 9 mais 16, que é igual a 25. Então, a gente faz módulo de A mais B é igual a raiz de 25, que é igual a 5 metros. A forma como a gente soma os vetores, a forma como a gente calcula o módulo da soma, ela vai depender do desenho dos vetores, vai depender da direção e do sentido. Então, aqui tem 3 formas diferentes de fazer a soma de vetores. Agora, eu vou mostrar como a gente soma mais de 2 vetores, primeiro graficamente e depois com o módulo também.
Então, aqui sim eu vou usar a regra do polígono. Quando a gente tem o final de um vetor junto com o começo de outro, todos eles estão assim, a gente pode usar a regra do polígono, que é simplesmente juntar o começo do primeiro com o final do último, e a ponta da seta é apontando para o último. Então, eu vou desenhar um vetor indo do começo do primeiro até o final do último, e a ponta da seta é no final do último. Então, esse vetor aqui que eu acabei de desenhar é o vetor A mais B mais C. Aqui também está da mesma forma, o final do A está junto com o começo do B, e o final do B está junto com o começo do C. Então, eu posso usar a regra do polígono, eu ligo o começo do primeiro com o final do último, não importa se passar por cima do outro vetor, não tem importância, a regra é essa. E esse vetor que eu desenhei de vermelho é o A mais B mais C. Nesse último exemplo aqui, nós temos um probleminha. O final do A está junto com o começo do B, mas aqui o B e o C estão com os finais juntos, então eu não posso usar a regra do polígono. Então, eu posso fazer o seguinte, desenhar de novo, mudando a posição do C. Então, vou fazer o A e o B do mesmo jeito. E agora, o C eu vou transportar ele daqui para cá. Ou seja, eu vou desenhar o começo, é como se eu pegasse ele daqui e puxasse ele para cá. Só vou desenhar ele em outro lugar do papel. Eu posso fazer isso porque eu não estou alterando nenhuma característica do vetor. Eu não estou mudando nem o módulo, nem a direção e nem o sentido dele. Eu só desenhei ele para o outro lado. Então, é o mesmo vetor C que estava lá em cima. E agora, eu posso usar a regra do polígono. Agora, então, o vetor soma, vou pegar do começo do primeiro até o final do último. E esse é o vetor A mais B mais C. Repare que se eu usasse a regra do polígono aqui, como eu mostrei antes, estaria errado. Aqui estaria incorreto você desenhar um vetor aqui por cima. O correto é esse aqui. Outra parte importante que a gente tem é o produto vetor por escalar. Então, eu tenho, por exemplo, aqui um vetor V de módulo 2 metros por segundo. Então, aqui esse vetor V está multiplicado pelo escalar 3, pelo número 3. 3 é um escalar, 3 não tem direção sentido, então ele é um escalar. Então, aqui eu tenho um escalar vezes um vetor. Então, o vetor 3V, ele vai ser como o vetor V, mesma direção, mesmo sentido, só que ele vai ter 3 vezes o tamanho do V. Seu módulo vai ficar 3 vezes maior. Então, esse é o vetor 3V. E o módulo de 3V é igual a 3 vezes o módulo de V, que é igual a 6 metros por segundo. No exemplo 2, eu tenho menos 1 vezes V. Então, vai ficar menos V. Menos 1 vezes V dá menos V. O sinal negativo faz com que o vetor troque de sentido. Então, eu vou desenhar ele do mesmo tamanho, já que é só uma vez ele, só que apontando para o outro lado. Então, esse é o vetor menos V. E o módulo dele continua sendo o mesmo. O módulo de menos V também é 2 metros por segundo. O tamanho dele não mudou, é o mesmo tamanho. E por último aqui, você já deve estar desconfiado da resposta. Eu vou, por causa do sinal de menos, inverter o vetor e vou dobrar o tamanho dele. Então, vou fazer as duas operações aqui. Dobrei o tamanho e inverti o sentido. Então, esse é o vetor menos 2V e o módulo de menos 2V é 2 vezes o módulo de V. O módulo é o tamanho do vetor, pessoal. Então, a gente não coloca o sinal negativo, tá? Toda vez que a gente coloca módulo aqui, o módulo vai ser só o número sem o sinal. Então, aqui, para o 2, que é um escalar, vai ser só
o 2, né, vai ficar sem esse sinal de menos, e o módulo do vetor é o tamanho do vetor, que é, nesse caso ali, 2 metros por segundo. Agora, vamos para a decomposição de vetores. É muito útil em física, para a gente fazer a soma de vetores, a gente colocar todos no eixo x e no eixo y. Então, para isso, a gente aprende a decompor os vetores. Então, por exemplo, eu tenho esse vetor v, que está fazendo um ângulo de 30 graus com o eixo x. Aqui tem os valores de seno e cosseno que a gente vai usar, e o módulo desse vetor v é 5 metros por segundo. Primeiro, graficamente, a gente vai fazer uma linha paralela com o eixo y, lá na ponta do vetor, até o eixo x, e a gente faz uma linha paralela com o eixo x, lá na ponta do vetor, até chegar no eixo y. Então, aqui, esse de baixo aqui, a gente chama de componente x, é o Vx. Então, é a componente x do vetor v, e aqui é Vy. Repare que a gente está fazendo o contrário da soma. Lá na soma eu tinha esses dois e fazia esse do meio. Agora eu tenho esse do meio e estou tirando as suas duas componentes. Olhando aqui, nós temos um triângulo retângulo. Então, a gente pode escrever que a hipotenusa V, a gente pode fazer uma relação entre a hipotenusa V e esse cateto Vx. A gente pode escrever que o seno, aliás, o seno de 30 graus é para Vy, para Vx a gente vai usar cosseno. Então, o seno de 30 graus é o cateto oposto, que é o tamanho dessa linha aqui, que é o mesmo tamanho do Vy. Então, é Vy sobre a hipotenusa, que é V. Disso, a gente tira que Vy é V seno de 30. Da mesma forma, cosseno de 30 é o cateto adjacente a 30, que é Vx, sobre a hipotenusa, que é V. Então, daqui a gente tira que Vx é V cosseno 30. Então, a gente diz que o módulo de Vy, que eu posso escrever assim ou assim, tanto faz. Posso escrever só a letra sem a setinha, eu posso escrever com a setinha e com as duas barrinhas. Se eu colocar a setinha, eu tenho que colocar as duas barrinhas, senão não posso colocar igual a um número. Então, o V é 5 e o seno de 30 é 0,50. Então, eu tenho 2,5 metros por segundo. E o módulo de Vx é 5 vezes 0,87, que é 4,35 metros por segundo. Então, aqui estão desenhados Vx e Vy. A gente está dizendo através do desenho quais são a direção e o sentido de cada um deles. E aqui a gente escreveu os módulos deles. Atenção, uma coisa aqui. Você não deve decorar Vy igual a V seno e Vx igual a V cosseno, porque você vai usar seno e cosseno dependendo de qual ângulo está aqui. Se eu usasse esse ângulo aqui de cima, ia trocar, ia ficar Vy igual a V cosseno e Vx igual a V seno. Então, sempre olhe pelo triângulo. Qual é o cateto oposto? Então, com o cateto oposto, você vai usar seno, e com o cateto adjacente, você vai usar cosseno. Então, o cateto adjacente é o Vx, adjacente ao ângulo aqui, o cateto adjacente é o Vx, uso cosseno. Cateto oposto é o Vy, uso seno. E para a gente finalizar essa aula, a gente vai fazer essa soma de 3 vetores graficamente e com módulo também. Agora, esses 3 vetores estão com os começos juntos, e eu vou fazer a soma colocando as componentes no eixo x e y. Por quê? Se eu tiver vetores só no eixo x, aí o módulo é só somar ou diminuir. E só no eixo y, o módulo também é só somar ou diminuir. Se sobrar alguma coisa fazendo 90 graus, a gente aplica o teorema de Pitágoras. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui são as componentes do vetor A. Então, aqui eu fiz o AX, o vetor AX, e aqui o vetor AY.
Agora, esquece esse vetor A aqui, eu só tenho esses 4, esses 2 vermelhos e esses 2 verdes. Então, eu vou calcular o módulo de AX e de AY, como eu fiz antes. Olha só, AX é o cateto adjacente ao ângulo. Então, eu vou usar cosseno. AX é A cosseno. Aqui estou escrevendo só o módulo, tá, gente? É A cosseno de 53 graus. AX vai ser 10, que é o módulo de A. Cosseno de 53 é 0,6. Então, são 6 metros. Vou fazer o AY. AY é o cateto oposto, então vou usar seno. A seno de 53 graus. AY, aqui é o módulo de AY, vai ser 10 vezes 0,8. Então, eu tenho 8 metros. No eixo X, o que que eu tenho? Eu tenho AX mais B. Então, módulo de AX mais B, eles estão em sentidos opostos, certo? Então, eu vou fazer o módulo de AX, que é 6, menos o módulo de B, que é 3. Então, 6 menos 3, o módulo vai dar 3. Então, eu vou ter um vetor apontando para o lado de AX de módulo 3 metros. E vou fazer também a soma aqui no eixo Y. Então, no eixo Y, eu vou ficar com AY, o vetor AY, mais o vetor C. Eles estão apontando em sentidos opostos, então também vou fazer um menos o outro. O AY é 8 e o C, módulo de C, é 6. Então, 8 menos 6, 2 metros. Como o AY é o maior, então o vetor que sobrar vai apontar para cima. Vou fazer aqui em outro desenho. Então, o vetor AY mais C, 2 metros, ele está apontando para cima. Então, vou desenhar aqui. Só para ficar mais simples da gente escrever, eu vou chamar AY mais C, vou chamar igual a D. Vou chamar esse aqui de vetor D. E o outro que a gente calculou, o AX mais B, o AX é o maior, então vai ficar 3 metros apontando no sentido positivo do eixo X. O tamanho representa... O módulo é representado pelo tamanho, então a gente desenha o de 3 metros um pouco maior do que o de 2 metros. E aí, esse vetor AX mais B, vou chamar de E. Então, no final, ficou para a gente somar o vetor D com o vetor E. E aí, a gente faz a soma com o teorema de Pitágoras, como a gente aprendeu antes. Então, esse vetor F, por exemplo, esse de vermelho, o módulo de F ao quadrado vai ser o módulo de D quadrado mais o módulo de E quadrado. Então, o módulo de F ao quadrado vai ser igual módulo de D, é o que a gente chamou AY mais C, então é 2 ao quadrado, mais o módulo de E, que é 3 ao quadrado. Aqui, só para a gente não se perder, nós chamamos, esse aqui eu posso dizer que é igual ao módulo, esse aqui é o módulo de E, e esse aqui é o módulo de D. Módulo de F quadrado é 2 ao quadrado, 4, mais 3 ao quadrado, 9. Isso vai dar 13. Então, o módulo de F vai ser raiz de 13.
que aí como a gente como não tem a raiz exata de 13, a gente vai deixar assim, vai ficar a raiz de 13 metros. Esse vetor F que eu chamei, no fim das contas, ele é o vetor soma dos vetores A, B e C. Então, eu posso escrever também A módulo de A mais B mais C igual a raiz de 13 metros. Ou seja, esse próprio vetor F que eu desenhei aqui é o A mais B mais C. Terminamos aqui a nossa aula básica de vetores. Com essas regras aqui você consegue fazer qualquer soma de vetores. A gente vai ver depois na parte de forças, que a gente usa muito as somas vetoriais. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal e também sugiro que você faça os exercícios da lista que eu deixo sempre na descrição. Tchau e até o próximo vídeo.